dia. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aqui fraternalmente a presença de todos, companheiro de Utinga, de Itaberaba, Redenção, e os nossos companheiros Andaraí. Sejam todos bem-vindos. Iraquara, ok. Gente que eu estou tendo o prazer de conhecer pela primeira vez. É bom dizer a vocês que virou realidade. Há 4 anos atrás eu tomaria contato com um grupo de pessoas através do trabalho realizado em Utinga, como o Tija comentou. E essas pessoas começaram a buscar ajuda em Santo Amaro, na casa na qual dirijo. E um dia eu disse a ele, mas eu preciso conhecer Wagner. Por que Wagner não tem um centro espírita? Nós temos um grupo de estudo. Wagner é uma cidade protestante, o centro espírita em Wagner seria uma confusão. Eu ouvia de uma irmã aqui, mas eu quero ir lá. E conheci, apesar depois de mais de quase 8 meses de acolhimento dessas pessoas se deslocando aqui para Santo Amaro. E a primeira coisa que eu disse para a nossa irmã Sandra, eu digo, a doutrina espírita é muito grande para ficar escondida dentro de uma garagem. Mas como vamos fazer? Alugaremos uma sede. E na reunião mediúnica da casa que eu dirijo, em levando o nome do grupo, ouviria eu do mentor da casa, que eu teria o compromisso de pegar essas sementes dispersas, tratá-las, semeá-las, para que elas germinassem e gerassem fruto, porque Wagner iria ter uma casa espírita. E eu teria a responsabilidade de ajudá-los nessa caminhada. Foi um susto, mas como o time colocou, da casa alugada, cedida pela nossa irmã Aline, mais de 1 ano, implementei os estudos, promovi seminários na cidade para divulgar a doutrina, chamar a atenção. Na condição de multiplicador da doutrina espírita, me cabia ali trazer as bases fundamentais para que o grupo se formasse, deixasse de ser um mero grupo de estudo escondido numa garagem e se transformasse numa casa espírita. E assim eu fiz, lutei com todas as dificuldades, superando medos, insegurança. Logo em seguida, da casa alugada, tivemos o capital inicial que iria desaguar aqui no terreno e, consequentemente, na casa espírita. E o seu time dizia, o seu José Hilton, assustado, meu irmão, nós vamos fazer só a salinha de passe, a sala mediúnica. Eu digo, tudo bem. Cheguei aqui com um projeto inteiro, quase o irmão desencarnou. Quando ele viu o tamanho do projeto e o tamanho da planta, ele quase desencarnou. Tivemos que fazer um trabalho de ressuscitação. E o sonho virou realidade dentro de 6 meses. Com um trabalho sério, digno, responsável. Traçamos o período do estudo, as bases de estudo, e ainda estamos na formatação dos médios, treinamento de passe, para que a Casa Espírita Recanto de Lourdes possa oferecer a todos aqueles que batem na porta de uma casa espírita o verdadeiro atendimento que uma casa espírita deve oferecer. Com seriedade, comprometimento, responsabilidade, que a doutrina nos convida, mas acima de tudo com a alegria e o desejo de servir. Porque essa é a doutrina que eu conheço, essa é a doutrina que eu milito há 30 anos da minha existência. Chego eu agora de Mato Grosso, Cuiabá, aonde vamos participar de um projeto bonito que Cuiabá está implementando, projeto espiritizado. Levar para as pessoas, para as casas existentes, o verdadeiro sentido do espiritizado, para que possamos assim internalizar o convite da doutrina espírita. E assim,
caminharmos com segurança, conhecendo as nossas realidades e potencialidades e ajudando o próximo, que bate a casa espírita, independente de quem seja, independente do credo que professe, porque às vezes, nesse meu primeiro contato, eu vou verdadeiramente encontrar Jesus através da doutrina espírita. Recanto de Luz tem a sua data de aniversário, 24 de agosto. A casa tem estatuto, a casa vai ter regimento, a casa tem ata, a casa existe no mundo espiritual e no mundo físico. Mas nós resolvemos fazer essa comemoração agora, em dezembro, pela energia do mês dedicado ao espírito de maior envergadura que caminhou aqui entre nós, o Senhor dos Espíritos, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. O mês de dezembro, simbolicamente, dedicado ao seu nascimento, o mês da alegria, onde devemos colocar o calor humano nas nossas relações, nas nossas confraternizações. Então nós hoje vamos confraternizar com Jesus o surgimento de mais uma casa sua aqui na cidade de Wagner, o Recanto de Luz. E para isto, eu convidei aqui um irmão de caminhada de longas datas, um espírita convicto que tem lutado, assim como eu, para colocar em prática a vivência que a doutrina espírita nos convida. Nosso irmão Robson Ferrer, para os que não conhecem, expositor espírita, trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, Acobem, Casa de Oração Bezerra de Menezes. Foi o nome escolhido para trazer esta mensagem vigorosa que iremos escutar na manhã de hoje. Jesus, o homem e a missão. Eu estou aqui todo início de cada mês, trazendo a minha colaboração, através de palestra, do atendimento do passe, o atendimento fraterno, que tem ajudado muita gente que tem buscado esta casa. E assim continuarei, enquanto for necessário, enquanto energia estiver. Então, eu quero agradecer a vocês, todos de coração. Quero deixar o meu mais fraternal abraço. Sintam-se todos verdadeiramente abraçados. E sintam-se em casa, porque aqui é a nossa casa. A casa de todos que se dizem e se acham cristãos. Sejam bem-vindos, parabéns e tenhamos uma manhã gloriosa. Muita paz para todos, Jesus em nossos corações. Eu passo a palavra ao expositor da manhã, nosso irmão Robson. Irmão, que Jesus abençoe. Dona Helena, muito obrigado pela paciência e tolerância, viu? Sem a senhora a gente não estaria aqui. Amigos, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com muita alegria no meu coração que hoje eu estou aqui pela primeira vez nessa cidade de Wagner, na Chapada, para poder comemorar com vocês esse momento tão especial e tão importante para todos nós. Não apenas do ponto de vista material, não apenas do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista espiritual. Porque certamente o mundo espiritual nesse momento aqui se encontra felicitando-se conosco por esse momento especial, em que certamente já estava programado no mundo espiritual para que isso acontecesse. Se assim não fosse, não haveria 2 décadas sendo trabalhado para esse propósito. E hoje nós conseguimos concretizar, pelo esforço pessoal,
que se assomou no coletivo desse grupo a realização do mundo espiritual. É mais um ponto de luz que se abre na terra para iluminar e conscientizar os corações e as mentes quanto à importância de nós nos evangelizarmos, de nós nos conhecermos enquanto espíritos, pois que esta é a missão principal da doutrina dos espíritos. Fazer com que nós nos reconheçamos espíritos imortais, fadados à perfeição, e que nós estamos, conforme já sabido por todos, num processo transitório de idas e vindas através das reencarnações, para atingirmos a meta, o objetivo pelo qual Deus nos criou, que é a perfeição. Tal qual o seu Filho, a quem hoje nós estamos igualmente homenageando, nos confraternizando com Ele pela sua passagem natalícia do ponto de vista humano material, pois que é igualmente uma simbologia. O Natal representa para nós o renascimento, não apenas da água, não apenas o nascimento do corpo, mas sobretudo o que ora acontece conosco, com cada um de nós, seus irmãos, o renascimento do Espírito, para que nós possamos nos identificar como filhos de Deus. Talvez seja esta a nossa grande conquista enquanto estamos de passagem pelo caminho das experiências corporais. É nos reconhecermos como tal, filho de Deus, para que vivamos como tal, filhos de Deus. Eis aí o grande desafio que todos devemos nos propor, nos desafiar, a fim de que quando desse retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, de onde saímos e para onde retornaremos, possamos voltar enriquecidos dessas glórias do Pai, dessa riqueza do alto que os ladrões não roubam e as ferrugens não consomem e não destroem. Eis aí o que, através do companheiro Edson, a quem agradeço pela oportunidade que ele me deu de estar aqui hoje com vocês participando. Então, desde já, eu quero agradecer a todos esse momento especial no qual eu estou vivendo com vocês. Espero em Deus ter a oportunidade daqui voltar para ver o progresso e a continuidade desse trabalho. Porque uma vez instituído o trabalho, nós passamos a ser responsáveis por ele. E aquele a quem muito é dado, conforme nos ensinou Jesus, a muito será cobrado. Então agora não basta simplesmente dizer, eu tenho um centro espírita, constituímos-nos numa sociedade espírita, temos um espaço para elaborarmos as atividades de cunho espiritual. Mas é preciso que nós façamos a nossa reforma íntima, que o trabalho que aqui será desenvolvido ao longo dos próximos 20, 30 anos, seja no sentido de nos direcionarmos a esta realidade de filhos de Deus. Portanto, eu espero poder ajudar na medida do possível e dentro das oportunidades futuras nesse desiderato. E aí vem então, nesta manhã, o grande desafio que é nós falarmos sobre Ele, Jesus. Porque nós ainda o desconhecemos. Por mais que nós falemos dele, por mais que nós tenhamos material teórico a seu respeito, a sua vida e a sua obra, mas sabemos quão ainda distante nós nos encontramos desta realidade espiritual que aportou entre nós no solo terrestre há mais de 2000 anos. Daí ele ter vindo com uma missão, com um propósito. A sua chegada entre nós não se deu por acaso.
tinha um objetivo, tinha uma programação maior do que nós podemos imaginar e aquilatar, considerando que no nosso estágio evolutivo ainda não temos condições de concebermos a grandeza da vinda desse Espírito entre nós. Por esta razão, ele tem dito: eu e o Pai somos uns. Podeis fazer tudo quanto ele o fez e muito mais. Nos deixou igualmente esse desafio, para que nós, em nos reconhecendo filhos de Deus, divinos, pudéssemos igualmente empreender esta ação, esse movimento de fazer com que a Terra ela possa atingir o objetivo para o qual ela igualmente fora criada, que é atingir a condição, enquanto uma das muitas moradas da casa do Pai, a condição de um mundo feliz. Porque a grande missão, conforme o desafio desta manhã, falarmos sobre Jesus o homem e a sua missão, o seu grande desafio, a sua grande missão, foi exatamente esta: implantar as bases do reino de Deus entre nós, pois a época, ainda como nos dias de hoje, nos encontrávamos ignorantes quanto a essas verdades libertadoras. Não tínhamos uma noção exata, real, desta realidade a qual ele veio nos ensinar pelo exemplo, muito mais do que com as palavras, porque estas só deverão ser ditas e pronunciadas quando nos faltarem a possibilidade da exemplificação. A vida de Jesus se constituiu eminentemente no exemplo de como viver esse reino de Deus entre nós. E como ele sabia que não poderia fazer tudo sozinho, pois que esse não era também o seu propósito, ele convocara 12 homens rudes, ignorantes, simples, que viviam à margem do lago de Genezaré, que viviam do pescado, que viviam da coleta de impostos, para o ajudá-lo nessa construção do reino de Deus na terra. E é interessante que eles, os discípulos, os 12, igualmente não tinham condições ou consciência plena dessa proposta crística. Não é à toa que um deles, por ignorância, por vacilo, por falta de percepção espiritual, o traiu, quando ele delatou onde estava Jesus. E a partir daí surge aquele processo em que ele é levado à cruz, condenado, julgado e morto. E ainda hoje, no nosso inconsciente coletivo, nós vivemos essa ação infeliz que cometemos junto a ele. Portanto, ao aqui estarmos e automaticamente com o advento da doutrina espírita, que não é outra coisa senão o Consolador prometido por Jesus, cabe a nós, aqueles que nos dizemos seguidores da doutrina, seguidores do pensamento cristão, ou crístico na verdade, devemos viver a mensagem de Jesus, a fim de que a terra possa verdadeiramente se constituir em uma morada de bem-aventurados. Porque ele inicia o seu messianato, ele inicia o trabalho de preparação desse reino de Deus, falando sobre as bem-aventuranças, nos dizendo que somos bem-aventurados, que somos felizes, que o reino de Deus é para aqueles que se tornassem humildes de coração, que fossem puros, que fossem brandos e pacíficos, que fossem misericordiosos em tudo quanto constitui as bem-aventuranças, cabendo a nós, por nossa vez, a vivência e a prática dessa proposta das bem-aventuranças. Então, ao elegermos
o mês de dezembro, o dia 25 do mês, para o homenageá-lo, enquanto o seu nascimento entre nós é para nos dizer verdadeiramente que a mensagem de Jesus não pode perecer, não pode morrer. É preciso que nós revivemos, é preciso que nós internalizemos a sua mensagem, porque nós devemos ser verdadeiramente os seus continuadores. E é interessante que, de acordo com Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, houve uma preparação de mais de 1000 anos para o grande advento da vinda de Jesus entre nós. E ele esteve mais próximos da terra em 2 grandes momentos, de acordo com o autor espiritual citado. Na primeira vez, quando da preparação das moléculas, dos átomos, que mais tarde haveriam de se tornar, pela conjunção, pela aglutinação deles, aquela que é para nós a nossa morada, o nosso educandário, o nosso espaço laboratorial das nossas experiências divinas, quando da constituição desta morada que eles sugeriram chamá-la de terra. E que infelizmente nós não compreendemos ainda a sua grandeza e a sua importância, porque se assim não fosse, nós não estaríamos como temos feito ao longo dos milênios, e em particular nesses dias mais atuais, destruindo-a, fazendo com que as novas gerações, os novos espíritos que precisam reencarnar nela, tenham a oportunidade de vivenciarem aquilo que ora nós estamos tendo a oportunidade de viver nos nossos dias, que é nos fortalecermos na sua mensagem de amor, de esperança, de fraternidade. Eis aí o primeiro momento em que ele esteve tão próximo entre nós. E no segundo momento, quando verdadeiramente da preparação daquele que seria o seu corpo perispiritual, a fim de que pudesse nascer e não necessariamente renascer pela primeira vez entre nós, na condição de Jesus enquanto batismo. E aí nós vemos toda a sua história contada, pois que ele é o espírito mais pesquisado, mais lido e debatido entre nós, humanidade na Terra, em que pese os milhares de livros voltados para a sua história, mas ainda assim nós o desconhecemos. Não temos a grandeza de entender quem foi Jesus. E não estamos aqui falando de Jesus enquanto Cristo, pois que ele trazia essa centelha crística que todos nós também possuímos, mas que hoje ainda se encontra de uma forma embotada, de uma forma apagada. Daí ter dito ele: fazei brilhar a vossa luz. Quando Jesus assim pronuncia, fazei brilhar a vossa luz, ele estava simbolicamente nos dizendo: faze contato com o seu lado divino, porque vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. E esta iluminação interior, esse movimento de ascensão, saindo das condições primárias, de um mundo de provas e de expiações, para um mundo de bem-aventuranças, implica necessariamente no reconhecimento dessa identificação divina. Porque enquanto estamos apenas vivendo na horizontalidade do ser, enquanto estamos apenas nos dedicando ao acúmulo das coisas materiais, transitórias, dificilmente cumpriremos a nossa missão.
Pois Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele vai questionar as entidades venerandas que o acompanharam na elaboração do Livro dos Espíritos, que seria o marco inicial daquela que hoje a conhecemos como sendo a terceira revelação trazida pelo mundo espiritual até nós, sendo a primeira na figura de Moisés, que teve como missão a preparação do terreno árido, que não dava frutos, que não era capaz de florescer qual que fosse das sementes, porque vivíamos em uma condição ainda de brutalidade, de ignorância completa no que se refere às leis de Deus. E então ele nos traz as primeiras leis éticas e morais da sociedade humana na Terra, para que nós começássemos a nos habilitar na ciência da espiritualidade, em que pese que antes mesmo dele, Moisés, outros vieram, os antigos profetas, para falar e pronunciar aquilo que já estava previsto nas Escrituras, que não era outra coisa senão a vinda do Salvador. Já se tinha à época esta visão, essa premonição de que o Salvador viria tirar do subjugo da escravidão o povo do Egito. A princípio, acreditava-se que ele viria em uma carruagem de fogo com seus exércitos para eliminar e destruir o mal, os perseguidores, os escravizadores. No entanto, como veremos a partir da série evangélica de Amélia Rodrigues, e em particular nesse livro, que nós deveríamos adotá-lo como sendo um livro de cabeceira, para nós conhecermos mais de perto a missão, a vivência dele, Jesus. Porque ela se dedicou no mundo espiritual, tal qual Edson aqui na Terra, vem se dedicando ao estudo e à pesquisa dos fenômenos mediúnicos, dos tratamentos espirituais. Amélia Rodrigues, ela, quando desencarna, ela vai se dedicar à pesquisa, ao estudo, às histórias de Jesus. E como uma boa poetisa, como uma escritora, uma professora, uma educadora, ela então se lança a essa missão, a esse desafio de escrever sobre Jesus. As mais belas páginas em torno do Evangelho de Jesus nós podemos encontrar na literatura espiritual desse ser que esteve conosco, pois que é uma baiana e que conviveu à época no aprendizado dos ensinos de Jesus e deu continuidade a esse trabalho quando chegou então no mundo espiritual. Ela vai se dedicar páginas e mais páginas para que nós conhecêssemos a mensagem de Jesus. E então nós vamos encontrar, enquanto resposta à questão 132, quando este Kardec questiona qual a finalidade da encarnação para os espíritos. Porque Deus a impõe. E os espíritos disseram, Deus a impõe com a finalidade de vos levá-los à perfeição. Para uns é missão, para outros é perfeição. Portanto, a nossa destinação é sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Cabendo a cada um de nós assumir esse compromisso da sua reforma íntima. Então vem Moisés com esta preparação, nessa primeira revelação, de nos apresentarmos
dentro do nível de consciência e de entendimento que tínhamos à época, as verdades espirituais. Mas ele sabia que por mais que tenha feito, não seria o final. Não haveria de dizer tudo, porque ele estava igualmente como aquele que antecedeu Jesus, que foi João Batista. Ele estava apenas no serviço de preparação para o grande advento que foi Jesus, na condição de segunda revelação. Jesus é para nós a mensagem dele, a segunda revelação que o mundo espiritual nos apresentou, a fim de que nós conhecêssemos e vivêssemos mais proximamente desta realidade divina e espiritual. Porque enquanto o seu antecessor nos apresentou um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus castrador, perseguidor, Jesus nos apresentou como sendo um Deus de amor, um Deus de fraternidade, um Deus de bondade, porque as bases desse reino, cuja missão assim ele se autodelegou, foi exatamente nos apresentar a face de um Deus até então desconhecido para nós, o Deus das bem-aventuranças. E ele esteve conosco, acreditem, tão somente por 3 décadas, de acordo com a história e os historiadores. Mas que dentre esses 30 anos, 3 deles dedicados à divulgação e à implantação do reino de Deus. E é interessante nesse ponto, e eu peço a permissão a vocês para poder ler, é que Amélia Rodrigues, no livro citado, Vivendo com Jesus, se nós pudéssemos, abrindo um rápido parêntese, se nós pudéssemos nos propor a uma missão na Terra, pois que todos nós temos as nossas missões. Quando a gente fala de missão, já que é o propósito da manhã de hoje, falarmos sobre o homem e a missão de Jesus, mas quando nós falamos da missão, e a missão normalmente se constitui para aqueles que já são espíritos elevados, do porte da canga espiritual de um Francisco Cândido Xavier, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de espíritos aquinoados pelas leis de Deus, pelo conhecimento e as suas vivências. E nos achamos, por nossa vez, destituídos desta possibilidade de igualmente nos tornarmos missionários. Mas acreditem, pois que os Espíritos assim nos asseveram, que todos nós, aqui presentes, os encarnados e os desencarnados, aqueles que não se encontram ligados a qualquer doutrina espiritual, todos temos uma missão a cumprir. E a primeira missão que nós devemos assumir para nós mesmos é a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, porque esta que é, conforme já dito, a terceira revelação da humanidade para nós, o Espiritismo, tem como missão, tem como objetivo o progresso da humanidade na Terra. O progresso não mais material, pois que este nós já conquistamos. Tudo que precisávamos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, nós já conquistamos.
Eis que é chegado a hora para que nós empreendamos verdadeiramente a nossa missão, que não é outra que não seja a missão da reforma íntima, de fazermos com que a terra ela venha se tornar esta terra de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. Mas não esperemos que tal fato, que tal realidade que está para acontecer, mais dias ou menos dias, aconteça de uma forma milagrosa, em que os Espíritos, através da permissão do Pai, assim o faça. Não será dessa forma, mas sobretudo pela mudança de valores, de perspectiva, de necessidades internas, conforme ele dissera: buscai primeiro o reino de Deus e as suas glórias, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E quem de nós verdadeiramente assim o faz? Porque o que nós ainda hoje desejamos e buscamos é exatamente as coisas do mundo. São o acúmulo dessas muitas coisas que nos cansam, que nos tiram de rota, que fazem com que nós não nos percebamos de dentro para fora. A exemplo da tão conhecida e citada passagem do Evangelho em que ele, Jesus, diante daquelas preocupações mundanas, diante daquela sobrecarga de atividades domésticas, e com a preocupação de uma das irmãs de Lázaro, quando esta lhe propõe: Jesus, manda que Marta venha me ajudar. E Jesus volta-se para ela, Marta, e lhe diz: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. E quem aqui já não ouviu essa citação? Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. E é o que o mundo de hoje nos favorece. Uma super preocupação, um acúmulo de querer muitas coisas que sabemos que não levaremos quando da morte do corpo físico, porque os Espíritos vieram nos dizer que a vida continua e nós lá vivemos de acordo com o que nós aqui plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que nós temos feito é um excesso de acúmulo de coisas que não nos servem. Sendo que o que é mais importante, o que nos bastaria para sermos felizes, este ou esta, nós estamos deixando de forma secundária, de uma forma terciária, esquecidos desta nossa identificação de espíritos. Quando este assim propôs àqueles homens fariseus que o questionara: quem é o meu próximo? E aí ele então vai contar a parábola do bom samaritano. E ao final dela, ele então estabelece: vai tu e fazes o mesmo. Ou seja, é preciso que nós vivamos verdadeiramente a mensagem de Jesus. E então, voltando a Amélia Rodrigues, para não perdermos o curso da história, no seu livro Vivendo com Jesus, ela inicia o livro na sua apresentação com 30 mensagens, todas elas referentes a várias passagens e citações da vida de Jesus. E ela então começa dizendo assim, e me permitam a leitura de alguns parágrafos que nós escolhemos para essa manhã de hoje. Modesta, porém significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que seria ou que é a luz do mundo,
e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Eis aí, podemos trazer a missão de Jesus. Além da implantação do reino de Deus, que era a base dos seus ensinos, mas ele veio com esse objetivo, que todos nós, repetimos, tivéssemos vida, não a vida material, não a vida primária, mas a vida do Espírito imortal, porque ele dissera, quando questionado por Pilatos, tu és rei? E Jesus diz, tu é que dizes. Tu és rei dos judeus? Ele diz, o meu reino não é desse mundo. A realeza de Jesus é uma realeza espiritual. É uma realeza que transpõe os umbrais da materialidade do ser. É um reino de amor, é um reino de esperança, é um reino de paz, onde nós devemos, enquanto seus habitantes, viver esse estado de paz. E eis que é chegado a hora para que nós vivamos esses dias gloriosos. Ele que é a luz virífica em noites escuras que a terra ainda vem vivendo. Que a gente possa verdadeiramente viver esse momento em que a luz chegou para nós, a fim que nós tenhamos vida em abundância, para que nós nos reconheçamos filhos de Deus, e com isso vivermos integralmente a paz e a felicidade tão desejada por todos nós. Mas dando continuidade à apresentação do livro pelo Espírito, ela ainda considera: ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. Olha que coisa interessante. Jesus veio de uma forma humilde, de uma forma silenciosa, nos apresentando exatamente esse perfume de bem-estar e de alegria. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões assalvajadas que dominavam as criaturas humanas. Ele veio exatamente para fazer com que esse momento sombrio pelo qual vivíamos, destituídos desta consciência do porvir, desta realidade de seres espirituais, de filhos de Deus, veio trazer luz para a nossa consciência. Eis aí a grande missão de Jesus. Eis aí a promessa que ele nos fizera ao nos dizer: jamais os deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. E é preciso que nós, que aqui estamos congregados, nos confraternizando, não apenas pela passagem natalícia simbólica do seu nascimento na terra, não apenas para nos confraternizarmos pela construção material desse espaço físico, da inauguração desse salão doutrinário, que certamente terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus muitas vezes mais, mas que nós igualmente pudéssemos trazer hoje, 8 de dezembro, como sendo o nosso marco inicial da transformação, da renovação de nós mesmos. Eis aí a tarefa que nos cabe. Eis aí a nossa missão: nos unirmos
para fortalecermos o ideal de fé que esta casa nascente se propôs. Porque este é, a princípio, salvo engano, o primeiro núcleo espírita dessa cidade. E todas as vezes em que o núcleo de luz se abre na terra, a presença de Jesus se faz mais intensamente. E esta é a nossa missão, de fazer com que esta luz se expanda, fazer com que esta luz se intensifique, tal qual acenderam aqui propositadamente, me parece. Mas não mais a luz de fora, mas a luz de dentro de cada um de nós. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E com isso, teremos o reino de Deus entre nós. E a terra sairá de uma condição provacional, expiatória, porque igualmente já nos modificamos de dentro para fora para uma condição de bem-aventurados. E aí faremos aquilo que Jesus nos propôs fazer. E que esse livro, que eu recomendo a vocês, em que pese que vocês estão iniciando na doutrina espírita, mas é sempre bom ter alguns livros complementares que reforcem o pensamento básico e doutrinário da doutrina espírita. Eis que eu vos apresento esse livro, Evolução para o Terceiro Milênio. Eu não sei se vocês sabem, mas nós nos encontramos no terceiro milênio, que é o milênio em que o amor vicegerá entre nós. Nós estaremos entrando, ou melhor, nós já adentramos ao milênio do amor, da fraternidade, da esperança, que não virão por decretos-lei, não virá por milagre, mas sobretudo, como já dissemos, pela mudança, pela transformação de cada um de nós. Mas antes de concluirmos, gostaríamos de apresentá-lo desse livro, uma passagem que Rizzini, Carlos Toledo Rizzini, ele vai falar sobre a missão de Jesus. Embora há de se dizer que os evangelhos de Jesus, que foram escritos, ou pelo menos dialogados, pelos seus discípulos, é em si a base da missão, da mensagem de Jesus. Mas Rizzini, ele faz uma síntese para que nós, por nossa vez, igualmente assim o façamos. Vejamos. Ele vai considerar então, deixa só eu achar o papel, senão a página, achei. A missão de Jesus. Isso quando ele vai tratar da doutrina ética religiosa do Evangelho. Prestemos atenção, porque esta pode ser a base do início do movimento que faremos em Wagner para fazermos desta cidade um plano piloto do reino de Deus na terra. Porque só depende de nós, da nossa vontade, da nossa coragem, da nossa disponibilidade de sairmos das nossas casas, do nosso conforto material, para fazermos vicejar entre nós de Wagner o reino de Deus. Observemos. Durante a atividade de Jesus na terra, ele deixou informações suficientes para que conheçamos os objetivos da sua vinda ao orbe. E aí ele cita algumas delas. Conforme em João, declara que o Messias esperado pelo povo judeu, o chamado Cristo, e segundo ainda ele, em 13:13 e 23:10,
afirma ser o mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Ou como diria Joana de Ângeles, ainda não citada nesta manhã, Jesus é a estrela de primeira grandeza que nós temos na terra. E aí ele vai dizer, em consonância com isso, elucidou sua posição em confronto com figuras muito respeitadas da tradição judaica, Abraão, Salomão e Jonas, aos quais diz ser superior, e até o famoso templo de Jerusalém, a glória de Israel, porque esses profetas que o antecederam na história da cristandade na terra, eles vieram todos em nome de Jesus para preparar o terreno, a fim de que a mensagem dele pudesse frutificar entre nós. Então, estamos encerrando. Ele assim vai considerar. Várias vezes, Jesus esclarece que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eis aí a missão de Jesus. Que veio salvar as almas, que veio buscar e salvar o que tinha perecido, que veio para servir e não para ser servido, e para dar a sua vida pela redenção de muitos. Disse ainda que, de acordo com isso, afiançava haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que continuam pecando e mantendo um padrão de discórdia e de pecados. Ainda disse e conta a parábola do filho pródigo, o qual era morto e reviveu, tinha perdido e achou-se, e deixa patente: os que se acham são, não necessitam de médicos, mas os que estão enfermos. E é bem claro, consequentemente, que Jesus trazia a missão de esclarecer o povo hebreu no tocante às realidades espirituais, visto esse povo estar preparado em virtude da crença monoteísta. Daí afirmar: o Cristo que fora enviado somente às ovelhas que pereceram na casa de Israel. Finalizando, diz ainda: contudo, deixou manifesto que mais tarde o Evangelho seria difundido em toda a terra. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a missão da vida de Jesus, o Cristo, vocês podem estar dando uma lida também nesse que é para nós um livro muito importante para o conhecimento da doutrina. Portanto, amigos e amigas e companheiros da doutrina aqui da cidade de Wagner, que nós possamos nesta manhã de domingo, não ensolarada como foi a de ontem, ainda bem, graças a Deus, viu? Eu dizia isso aqui todo momento, ontem à tarde. Mas enfim, que a gente possa, nesta manhã sombria, agradável, amena, nós possamos pensar sobre a presença de Jesus em nossas vidas, conforme aconteceu com aquele que seria o divulgador da sua mensagem, o Evangelho, Paulo de Tarso. Senhor, que queres tu que eu faça? E como é importante para nós pensarmos desta forma: Senhor, que queres tu que eu faça? Porque é importante que nós reflitamos: qual é mesmo a minha mensagem, a minha missão na terra? Qual é a mensagem verdadeiramente que eu estou produzindo, escrevendo para aqueles que estão a caminho comigo? Porque tem um espírito que alguns conhecem, que chama-se Irmão José. Irmão José tem um livro chamado Vigiai e Orai.
E nesse livro, dentre as muitas mensagens que ele escreveu, pelo médium Carlos Bacelli, uma em especial, ele vai tratar sobre Jesus. E ele conta nessa mensagem curta, de uma página e pouquinha, quem foi Jesus? Jesus, um homem. E ele vai dizer de uma forma muito poética, muito agradável, que Jesus foi um homem muito parecido com qualquer um de nós. Porque ele caminhava de aldeia em aldeia. Ele vestia roupas normais como qualquer um daqueles que ali estavam. Ele comia entre os pecadores, entre os homens de má vida. Ele trabalhava na carpintaria do seu pai José. E aí ele descreve de uma forma resumida a vida que Jesus levou aos 33 anos, durante os 33 anos que esteve conosco. E ele finaliza a mensagem, que é o que mais me chama a atenção, dizendo assim: Jesus, em quase tudo, foi semelhante a qualquer um de nós. E arremata dizendo: mas tudo devemos fazer como ele o fez. Porque todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz seguidor de Jesus, ou ainda nós que ora estamos nos propondo a sermos espíritas, não podemos esquecer, não podemos deixar de pensar diuturnamente para nos identificarmos com a nossa missão pessoal, que vai se refletir no coletivo da humanidade da Terra, fazendo com que ela se torne uma morada de bem-aventurados, no que disse o irmão José, nessa última frase da sua mensagem, intitulada Jesus: cabe a nós tudo fazer como ele o fez. Portanto, celebremos a construção desse espaço físico. Celebremos o aniversário de Jesus daqui mais 15, 20 dias. Mas não nos esqueçamos de celebrarmos dentro de nós a nossa vitória pessoal, a nossa transformação, e pensemos que esse pode ser a estrada de Damasco para cada um de nós. Quando daquele momento significativo para aquele espírito que o conhecemos como Saulo de Tarso, logo depois da passagem, tornando-se Paulo de Tarso. Quando este, em perseguição a Ananias, um grande divulgador do Evangelho nascente de Jerusalém e daquelas cidades vizinhas, ele, o doutor da lei, insatisfeito com a propagação da mensagem de Jesus, persegue os primeiros cristãos. O maior perseguidor dos cristãos da humanidade. E quando ele vai para Damasco prender Ananias, eis que a biga cai, tropeça, e que ele vê uma forte luz incidindo sobre os seus olhos, e ele fica cego por alguns instantes. E aquela voz, e ele então questiona: quem sois? Ou melhor, aquela voz em forma de luz lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aturdido ainda pela força da luz, ele questiona o doutor da lei: quem sois? E a voz suave lhe replica na acústica do ser: eu sou Jesus, a quem persegues. A partir daquele instante, um novo homem nasce a partir dali, que na verdade durou 40 anos de construção daquele que seria o apóstolo dos gentios, o grande divulgador da mensagem do Evangelho de Jesus. Portanto, que cada um de nós possa fazer desta manhã de domingo a sua estrada de Damasco.
para que não fiquemos apenas na parte comestível da festa, nos aplausos, nos abraços, nos sorrisos, para esquecermos logo mais, no dia seguinte, a importância da mensagem daquele que ora aqui se encontra conosco, em espírito e em verdade, para nos convidar à implantação do seu reino de Deus na terra. Porque os tempos, por fim, são chegados, para que a gente viva plenamente o reino de Deus entre nós. E com isso, tornarmos-nos felizes, bem-aventurados, e nos reconheceremos todos como filhos de Deus. Nesse dia, já não teremos mais a preocupação da violência, da dor, das aflições tão presentes ainda em nossas vidas, porque distantes estamos das leis de Deus, as quais Ele, Jesus, o homem e o Cristo vieram nos ensinar. Parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade feliz de aqui estar com vocês. Que seja a primeira de outras tantas vezes que virei aqui para falarmos dele, Jesus, para falarmos dela, da doutrina dos Espíritos. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e boa força. Então, essa parte você pode cortar, viu? Fique tranquilo.